Em fevereiro de 2025, 2 episódios que aconteceram no mesmo final de semana acabaram capturando a atenção do público do MMA. No primeiro deles, no episódio inaugural do seu podcast, e confesso que espero que seja o último, o Bryce Mitchell fez apologia a um certo ditador alemão dos anos 30 e 40 que os antepassados dele lutaram para derrotar lá na Europa. No outro, o Jairzinho Rozenstruik fez uma luta muito ruim diante do Sergei Pavlovich e acabou sendo derrotado. O Bryce Mitchell saiu com uma crítica pública, foi espinafrado pela opinião pública como um todo, mas não sofreu maiores sanções. Já o Jairzinho foi parar no olho da rua. É sob a luz desses dois fatos que o Documento Queixo de hoje vai olhar para as demissões mais absurdas e bizarras da história do UFC. Em 2013, o UFC contratou o então invicto lutador alemão Benjamin Brinza. Rapidamente, após o anúncio da contratação, começaram a pipocar notícias e reportagens sobre as ligações de Brinza com grupos da ideologia homônima ao vocalista da banda Ira. Isso desde a sua academia em Leipzig até a torcida organizada que ele frequentava e até mesmo os eventos em que ele competia, bem como a participação dele e de associados em ataques e manifestações públicas. Na época, as alegações foram levadas ao presidente Dana White durante uma chamada de vídeo organizada pelo canal Fox Sports. Dana disse que a organização iria investigar e tomar providências caso encontrasse algo. Brinza nunca fez uma luta pelo UFC, só competiu outras 4 vezes no MMA profissional, sofrendo 3 derrotas e pendurou as luvas em 2015. Também em 2013, Nate Diaz foi suspenso de forma indefinida e recebeu uma multa de $65 mil após fazer comentários difamatórios considerados como injúria contra Brian Caraway, o valor sendo o bônus que havia sido originalmente pago a Diaz. Em nota oficial, Dana White disse, abre aspas, estamos muito desapontados com os comentários de Nate Diaz que de forma alguma refletem a nossa organização. Mas como o assunto aqui é demissão, o principal exemplo é Miguel Torres, ex-campeão do WSC. Torres escreveu em seu Twitter uma citação do seriado Workaholics sobre a ação de um Jack, aquele ato violento e sem consentimento. Abre aspas, se uma van desse negócio aí fosse uma van de surpresas, muitas mulheres aceitariam dar uma volta no veículo. Todo mundo gosta de surpresas. Falando a Sports Illustrated, logo em seguida, o Dana White anunciou que Torres estava desligado do evento. Ele até foi reincorporado ao elenco depois desse episódio, mas fez uma única luta e acabou derrotado, sendo cortado definitivamente logo em seguida. Torres, inclusive, veio a público quase que imediatamente após a história do Mitchell e escreveu o seguinte no Twitter. Se a van dos Jacks fosse a van, na verdade, do cara do bigodinho lá, o Dana White não teria problema nenhum em dar uma voltinha. O caso de Jairzinho também não é nem um pouco raro. Esse, inclusive, tem exemplo a dar com pau. Inclusive no formato. Atletas que vinham de sequência de vitórias, mas foram cortados ou não tiveram seus contratos renovados após apenas um revés. Alguns exemplos desse grupo são o John Fitch, ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios. Fitch teve 18 lutas no Ultimate, com 14 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. As 3 derrotas dele foram pro George St. Pierre, Johnny Hendricks e Demian Maia, e o empate foi contra o BJ Penn. Ainda assim, em fevereiro de 2013, ele foi parar no olho da rua. O canadense Elias Theodorou foi campeão do TUF Nations. Em 2019, ele vinha de 3 vitórias seguidas, mas perdeu pro Derek Brunson. Também acabou dispensado pelo Ultimate. Apenas 3 anos depois, Theodorou acabou partindo muito cedo, vítima de um câncer com apenas 34 anos. O Yushin Okami, que encabeçou o primeiro UFC no Rio de Janeiro contra o Anderson Silva, também vinha de 3 vitórias seguidas, quando foi derrotado por Ronaldo Jacaré e passou no RH logo em seguida. O japonês até voltou à organização depois para uma breve passagem de 2 lutas. Outro caso recente, talvez ainda mais assintoso, foi o de Nate Menes, com 7 lutas e 5 vitórias no UFC, incluindo 3 bônus de performance. Menes estava com 2 vitórias seguidas e não teve o seu contrato renovado, e segundo ele próprio, ouviu que suas lutas não eram boas e por isso ele estava fora dos planos. Mas nem só de exemplos adjacentes aos citados na abertura desse vídeo vivem as demissões na história do UFC, é claro. E por isso mesmo, na segunda parte desse vídeo, eu quero tentar compilar aqui, por grupos, alguns dos motivos mais estranhos e curiosos que já levaram lutadores a terem seus contratos não renovados ou a serem realmente demitidos da organização nesses mais de 30 anos de história. Começando por um dos motivos que eu acho mais únicos, ser chato pra caralho. E não digo fazer luta chata, é ser prego mesmo, ruim de trato. Um dos casos mais emblemáticos desse grupo é o do peso pesado Todd Duffy, visto como uma das grandes promessas da categoria e um potencial futuro desafiante ao cinturão. Duffy foi cortado em 2010 sem muita cerimônia, e isso pegou muita gente surpresa.
Dana White justificou dizendo que o problema do UFC com o Duffy não era necessariamente com os resultados ou suas performances, mas com a atitude do cara. O Duffy até voltou pro UFC anos depois, mas a mistura de um relacionamento desgastado e severos problemas de saúde fizeram com que ele deixasse o Ultimate de vez em 2019. Outro que dá pra encaixar nessa categoria é Muhammad Mokaev. Até o momento da publicação desse vídeo, invicto como amador e profissional no MMA e para muitos considerado como o legítimo desafiante número 1 dos pesos moscas do UFC, Mokaev foi dispensado sob a justificativa de, abre aspas, ser um pesadelo de se lidar. Aqui eu posso colocar um pouco da minha experiência pessoal, que não serve para nada além de ser evidência anedótica, mas durante o Brave 91, em que eu trabalhei com ele, não houve nada digno de nota, pelo contrário, eu fiquei até positivamente surpreendido. Já que falei do peso mosca, tem também a galera que perdeu o emprego de gaiato. Na época em que Demetrious Johnson foi trocado com o One Championship, tudo indicava que a divisão até 57 quilos ia ser simplesmente descontinuada. Pelo visto, a ideia circulou até internamente no Ultimate. Isso porque nomes como Kyoji Horiguchi, Matheus Nicolau, José Chori Torres, entre outros nomes ranqueados dessa divisão, simplesmente perderam seu emprego da noite pro dia, sob a forte suspeita de que a categoria ia ser fechada. Isso acabou não acontecendo e essa podada no plantel acabou sendo prejuízo só para os lutadores mesmo. Em outras vezes, os atletas caçaram a demissão com as próprias mãos, ou até mesmo com outras partes do corpo. A gente tem o Jason Rai, que após ser derrotado pelo Rafael dos Anjos, ficou pé da vida com o juiz e deu um empurrão no árbitro, sendo sumariamente demitido. O brasileiro Igor Severino foi desqualificado após dar uma mordida no compatriota André Mascotti e também teve seu contrato rescindido. E claro, o caso mais emblemático dessa categoria, Paul Daley, um dos grandes nomes do MMA britânico, as da trocação, que agrediu Josh Koscheck após o gongo soar e não só foi demitido, mas também permanentemente banido do UFC. O oposto de fazer algo dentro do octógono e ser dispensado também já aconteceu, seja na esfera jurídica ou na dos negócios. A Leslie Smith comentou sobre os desdobramentos de uma possível organização de atletas de MMA e lutadores do UFC. O discurso não ressoou muito dentro dos escritórios da Zuffa e ela não durou muito mais na organização depois disso. O Cutman Jacob Stitch, que durante muitos anos foi praticamente sinônimo de UFC para quem acompanhava o evento, também foi dispensado após tecer críticas à parceria entre o Ultimate e a Reebok, primeira fornecedora exclusiva de material esportivo da história da organização. Ainda teve o episódio da American Kickboxing Academy, a AKA, em que os lutadores se recusaram a assinar um termo vitalício de cessão de direitos de imagem para o jogo de videogame e acabaram banidos do octógono até que o impasse fosse resolvido. Embora ninguém oficialmente tenha sido demitido por isso, pelo menos até onde a gente sabe, o já citado aqui John Fitch disse que o episódio contribuiu para sua saída da organização. Para encerrar com chave de ouro, temos alguns casos que não se enquadram em nenhum desses grandes grupos que eu mencionei antes. São eles: o Diego Sanches, que se envolveu com um guru treinador chamado Joshua Fabia e, absolutamente consumido pela seita, forçou a barra até ser demitido sumariamente, apesar de ter sido campeão do TUF 1, esse elenco que tem uma extrema simpatia por parte do Dana White. Tem também o Jesse Taylor, que fez o mais difícil, chegar até a final do TUF e praticamente garantir seu lugar no UFC. Só que ele exagerou na dose durante a comemoração e isso custou seu emprego. O Taylor tocou o zaralho em um cassino hotel durante a sua comemoração, entre todas as aspas possíveis, destruindo a propriedade e ainda contando vantagem, dizendo que era famoso e agora podia fazer o que quisesse. Resultado, acabou demitido e perdeu o seu lugar na final do reality show. E um dos mais bizarros de todos para encerrar, o Dennis Hallman. No UFC 133, Dennis Hallman lutou contra o Brian Ebersol, um cara que tinha uma depilação em forma de seta no tórax. E veja só, ele conseguiu ser ainda mais ridículo. O Hallman apareceu para lutar com uma tanga azul, sem avisar ninguém. O Dana White e o Joe Silva, que era o matchmaker do UFC na época, chamaram ele para uma conversa depois da luta, que ele perdeu por nocaute. E disseram que a coisa era muito séria, em que ele provavelmente seria demitido. O Hallman se justificou dizendo que tinha perdido uma aposta, mas, como dá pra imaginar, não colou muito. Por milagre, ele até manteve seu emprego e fez mais uma luta no Ultimate, finalizando o John McDessie, mas ele não bateu peso nessa luta e após perder o peso em outro combate, ter várias lutas reagendadas, ele foi dispensado e durante a sua saída teve o episódio da sunga citado como um agravante.
E essas foram algumas das demissões mais estranhas, bizarras, absurdas e talvez controversas, aí vai depender de vocês, da história do UFC. É claro, não dá para citar todas aqui, a história tem muito mais e eu gostaria inclusive de saber se tem alguma que você considera justa, injusta, estranha, absurda, que você gostaria de lembrar. Diz aqui nos comentários, tô curioso para saber o que vocês vão puxar, quais as capivaras serão puxadas pelos fãs do Sexto Round. Lembrando sempre, como toda edição do Documento Queixo, que a melhor forma de você ajudar esse quadro a continuar voltando aqui no Sexto Round é deixando seu like, engajando, compartilhando com aquele seu amigo, às vezes assistindo mais de uma vez, deixando tocar em segundo plano ali só para poder ajudar nas métricas. Dessa forma, claro, o quadro continua bem aqui no Sexto Round e voltando mensalmente aqui para vocês. Falando do Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todas as edições do quadro, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.